E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 18 de maio de 2023, começando o estudo com o índice futuro, o INFUT. Vocês veem aqui, primeiramente, essa briga aqui, né, nessa resistência aqui no 110, então resistência, resistência. Aqui deixou praticamente um doji, né, aqui em cima, depois tentou ganhar essa resistência, devolver um pouco. No dia de ontem houve a superação dela, no dia de hoje testou, houve a superação aqui do candle de ontem. Então, movimento importante, movimento brigando aqui em cima. Lembrando que aqui é justamente o ponto em que se ativaria o pivô, né? Então, a briga que está ocorrendo aqui é justamente aqui, nesse ponto. E primeiro alvo aqui, 117,495. Olhando aqui o gráfico com as médias, vocês veem que no diário já superou a média de 9, de 20, de 80. Então, movimento bem importante. Pelo semanal, vocês veem que o primeiro alvo aqui desse pivô daria aqui perto da média de 80 no semanal e relativamente próximo ao topo desse canal. Então aqui seria um ponto aqui importante ter como estimativa, né, que o Ibov irá, que o índice futuro irá. Pelo tempo gráfico diário também, essa divergência já comentada no OBV. Então, deixa um pouco mais limpo aqui o gráfico. Vocês veem aqui que enquanto o valor do índice futuro estava aqui, 110 mil, o OBV estava aqui embaixo e hoje, praticamente no mesmo valor, né, fechou no 111, vocês veem o OBV bem além, está bem acima, então tem uma divergência bem clara aqui no OBV. Quanto ao Ibovespa, o Ibovespa hoje fechou com alta de 0,59%. O Ibovespa também tem aqui a formação de um pivô. Então aqui segurou aqui nesse ponto, que ativaria o pivô. E primeiro alvo, 115.300, praticamente aqui no topo desse canal maior. Tá? Lembrando que esse tipo de figura é bem subjetivo, né? Então eu poderia inclusive ter traçado, deixa eu apagar esse daqui, ter traçado mais embaixo. Então, por ser subjetivo, eu poderia colocar aqui, analisando que teve mais toques, e aqui embaixo, analisando também que teria mais toques. Então, posso excluir isso daqui? Posso. Figura. Isso aqui é muito subjetivo. Então, posso fazer dessa forma, ou fazer, já tentando aqui pegar os topos mesmo. Então, já fazendo aqui colocando aqui nesse ponto e tentando pegar mais os fundos aqui. Então, poderia fazer dessa forma o canal. E aí, daria aqui, casa dos 113 mil, se eu ajustar um pouco, vai chegar próximo a 115. Então, para mim, eu até prefiro deixar aqui dessa maneira. Esses dois toques, próximo a 113 mesmo. Quanto ao tempo gráfico semanal do Ibov, vocês veem aqui a superação da média de 80. Então, esse aqui é um ponto importante, média de 80 geralmente dá uma segurada. Então, houve a superação, assim como a superação aqui desse suporte. Dessa resistência que agora é suporte. Então, aqui é um ponto importante. Então, eu imagino que venha testar aqui realmente o topo desse canal. Tá? Quanto aos ativos, Cogna 3, estava brigando aqui próximo a essa região aqui do gap. Né? Então, ontem teve a superação. Hoje confirmou um pouco esse movimento, teve 3,21% de alta. Pelo semanal, vocês veem até de uma maneira mais clara esse alargamento, né, que tem aqui. E muito próximo à média de 80. Então, é normal que tenha resistência aqui, né, que tenha briga aqui por parte dos vendedores. Então, aqui é importante ficar de olho quem está comprado, ir guiando o trade, principalmente guiando aqui pela média de 3 do tempo gráfico diário, ou então a de 9, né, que está chegando também. Próximo ativo, a AR3. A AR3 é um ativo que está aqui numa região de 61.8, né, houve aqui o engolfo, engolfou aqui em março, e agora aqui vocês veem que a confirmação, né, então houve a superação, ativou 61.8, aqui já seria aqui o prenúncio de um pivô. O único problema é referente aqui ao stop, de uma entrada assim pelo gráfico mensal. Então a gente está falando de stop de 30%. Então stop bem caro. Agora, claro, né, o primeiro alvo desse pivô
jogaria nos 2,26. Então aqui também a gente está falando de um ganho de praticamente 40%. Então aqui é realmente, eu acredito que esperar, principalmente no tempo gráfico aqui menor. Então, ativando aqui o pivô, voltando aqui para esse ponto, então, o ponto importante aqui em Aeres, esse 1,72, ativando o pivô pode deixar aqui um sinal um pouco mais claro, o volume aumentando, e aí fazer uma entrada com stop curto, tentando buscar o alvo desse pivô. Get Ninjas, Ninja 3 é um ativo que está dentro de uma consolidação, então vocês veem aqui esse retângulo. O que tem para fazer agora é aguardar que venha aqui em cima, que venha nesse 3,40, que deixe bem brigado aqui, que o volume aumente principalmente. Vocês veem que teve aqui um aumento bem considerável aqui no volume bem alto, o OBV também disparou, depois foi subindo aos poucos com volume baixo. Então é importante o quê? Que acumule mais um pouco, que acumule principalmente próximo a esses 3,40 e aí deixe uma entrada com uma simetria bacana, tentando buscar a altura aqui desse retângulo. CVC, o ativo que subiu 3%, é um ativo que tem um trap de compra ativado no semanal, que tem como alvo os 4,14, mas que hoje também, se a gente tem como alvo 30% para cima, o stop seria aqui de praticamente 20%. Então, stop caro, por isso, estava esperando aqui que fizesse ou uma 61.8, que não ocorreu, ou deixasse um padrão de Joy de Napoli também, que por enquanto não ocorreu. Então, é interessante o quê? Ou você espera a formação aqui de um OCOI, que segurou aqui num ponto importante, então, esperar confirmar esse OCOI, ou aguardar aqui a formação do pivô, né? Então, esperar aqui que faça o pivô, que supere essa média de 80 e aí entrar buscando uma operação com um stop mais reduzido, né? Com uma simetria mais interessante. Via Varejo, Via 3, é um ativo que eu tinha traçado aqui esse retângulo, então alguns toques aqui na parte inferior, superior ficou brigando aqui em cima, então aqui uma resistência, né? Vocês veem bastante briga. O volume razoável aqui em cima, o OBV já mostrava sinais aqui, enquanto o preço estava lateral, aqui nesse ponto, o OBV seguia o mesmo padrão. Depois o OBV deu uma fugida, né? Deu uma esticada aqui. Então é importante o quê? Esperar um pullback aqui nessa resistência que agora seria um suporte, tentar buscar aqui o topo desse retângulo, que seria nos 2,70. Próximo ativo, Marco Polo, Pomo 4. Esse ativo eu trouxe mais para mostrar justamente essa figura gráfica, né, o retângulo. Então vocês veem aqui, segurando na parte de baixo, aqui deixou um trap. Na época eu até tinha visto um em Pomo e Ryzen, eu preferi por Ryzen. Esse aqui se mostrou bem mais vantajoso, né? Mas vocês veem aqui essa figura, vocês veem aqui que o alvo desse retângulo seria justamente ele duplicado, né, para cima, praticamente chegou no alvo dessa figura, está praticamente também aqui próximo a essa máxima aqui, né? Então aqui esse topo pode se formar uma resistência. O que é interessante aqui para quem está comprado, ir guiando o trade e notar que o OBV segue muito forte, né? Então, por enquanto, não há divergência aqui no OBV e o volume está bem alto. Vocês veem aqui, acho que talvez tenha sido a época com maior volume aqui. Só se compara a esse ponto, né, que teve o topo anterior. Então, volume bem alto realmente em Pomo. PETS 3 também, para mim, está semelhante a Via Varejo, semelhante a Get Ninjas e a Marco Polo, né? Assim, Marco Polo que fez anteriormente. Que seria o quê? Dentro aqui de uma consolidação, dentro aqui de um retângulo, tem feito aqui esse movimento, né? Então, agora está brigando nessa resistência superior, nesse topo. Eu imaginei hoje também estava deixando um movimento forte, eu pensei que talvez já fosse romper, já fosse puxar com força, mas aqui deu uma segurada, tem que esperar que o volume dá uma aumentada, né? Por exemplo, se fosse um candle desse aqui, um candle um pouco mais expressivo, volume um pouco mais expressivo, poderia deixar um movimento interessante para buscar justamente o alvo dessa figura gráfica. O alvo desse retângulo, em PETS, caso confirme, né?
seria aqui nos 9,94. Lembrando que Pets também tem um trap no mensal, tá? Tem um trap de compra ativado no mensal que tem como alvo os 8,33. Próximo ativo, Magazine Luiza, Magalu. Hoje subiu 5%, praticamente engolfou o dia de ontem. O OBV segue forte, né? Então, isso aqui, mesmo com aquela queda muito forte que teve, que é mais de 20%, o OBV seguiu firme. Mas, para mim, eu continuo tendo aqui que ponto de compra mesmo seria aqui nos 3,2, tá? Próximo a esse suporte. Caso deixasse uma operação, também deixasse um padrão de compra aqui. Próximo ativo, BRFS3, é um ativo que eu imaginei que faria aqui um pivô, só que eu pensei que ocorreria justamente aqui nesse ponto anterior. Então, seria aqui, né? Então, seria esse movimento aqui. O pivô, superando a média de 80 e aí daria uma puxada. Agora fez esse movimento, né? Então vocês veem que esse movimento sendo realizado em BRF. O OBV não está tão interessante, mas o volume está. Então o volume está bem alto, né? Aumentou bastante, principalmente em comparação com esse período aqui. O volume aumentou. Quanto ao IFR, segue o mesmo padrão. Só que aqui sinceramente, eu não vejo entrada pelo diário. Pelo semanal também não. Então aqui eu teria que aguardar ver se deixa algum sinal. Minerva, BIF3, é um ativo que eu parei para acompanhar, né, alta de quase 7%. Pensei que talvez tivesse uma 1,8, que não fez. Segurou aqui na retração de 50%. E hoje deixou um candle aqui expressivo, né? Um candle que engolfou praticamente 3 dias. Um candle com volume alto, apesar de não ser tão alto. Mas um candle aí bacana, praticamente superando aqui 3 médias, né? Superou de 9 a de 3, perto aqui da média de 20. Movimento interessante. Eu continuo esperando aqui ou uma retração de 1,8 ou que faça o pivô já superando essa média de 80, tá? Então aqui é um ativo que eu vou começar a acompanhar. Se fizer um pivô, primeiro alvo jogaria nos R$11, né? Então acho uma operação bacana. Marfrig, MRFG3, é um ativo que hoje teve um volume acima da média. O OBV segue firme. Então, ativo caindo forte, vocês veem que o OBV quase não se mexe, o OBV segue ali. E hoje deixou um candle bem expressivo, né? Chegou próximo aqui a esse suporte. Então, aqui vocês veem muito toque no 6,18. Eu havia colocado no 6,13, que também é um ponto que segurou muito, né? Então, teve esses toques aqui anteriores, né? Então, isso daqui não deixou sinal de entrada, Marfrig não deixou. Entretanto, subiu tudo isso, né? Eu esperava que fizesse ou um trap ou deixasse algum outro sinal aqui. Por enquanto ainda não vejo operação em Marfrig, apesar de achar os indicadores bem divergentes, tá? JBS hoje subiu 1%. É um ativo que nesse ponto aqui não vejo operação pelo tempo gráfico diário, mas que pelo semanal pode deixar operação se houver aqui a superação desse candle, né? Assim, isso a gente está falando para amanhã subir cerca de 10%. Então, para que ativasse um trap no semanal, pelo mensal também vocês veem que aqui praticamente nada. Seria interessante pelo mensal que houvesse aqui a superação desse ponto aqui, 18,53. Havendo que a superação poderia ativar um trap no mensal, aí deixaria uma operação com stop definido e uma operação interessante. Mas por enquanto nada. Por hoje é isso, pessoal. Se puderem curtir e comentar o vídeo, até a próxima.